Boa noite, irmãos. Assim, a gente vai aprendendo a colocar o nosso coração e, primeiramente, eu agradeço a Deus essa oportunidade que a gente tem de estar falando com todos os nossos irmãos. E eu, eu estou, desde cedo, assim, tentando encontrar a voz do Senhor para essa reunião. E eu sei que Deus está no meio da igreja, o Senhor está falando aos santos. E desde a última reunião que nós fizemos, na qual nós falamos sobre o princípio de autoridade, Deus assim tem trabalhado muito no meio da igreja. Assim, o que eu tenho ouvido de testemunho Deus assim arrancando as trevas e trazendo a luz a todos os irmãos. E nesse momento que a gente está aqui, no meio dessa confusão toda, a gente percebe que Deus realmente ele nos preparou para esse momento e nos deu uma palavra assim que era muito necessária para a gente suportar tanta turbulência em meio a uma crise sem fim, uma crise sanitária, política, e tudo isso Deus começou a transformar no nosso coração. Eu ouvi alguns testemunhos maravilhosos de famílias assim, onde estavam todo mundo em muita luta, em muitas dificuldades, uma resistência espiritual acontecendo dentro de cada lar, e Deus foi removendo. E a palavra mais forte que tem ficado no nosso coração é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E entendemos que Deus está usando todas essas coisas para cuidar de nós. Esta manhã, essa madrugada, eu acordei com um pensamento que eu creio que veio da parte do Senhor. E esse pensamento se encontra lá em Hebreus, capítulo 6, de 17 a 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Maravilha, né? Deus, ele subjuga a sua vontade aquilo que ele mesmo prometeu e estabeleceu. Deus é a fonte de autoridade. Deus, ele ordena todas as coisas. Deus, ele constrói, ele fortalece todas as coisas pela sua palavra e pelas suas promessas. E a nossa base de fé não está em alguma coisa que muda, que abala, que sai do lugar. A nossa base, ela é imutável. Ela não sai do lugar. Então, Deus, ele se subjuga à sua própria promessa. Ele falou e ele vai cumprir. E é isso que faz tudo que a gente tem e crê
baseado naquilo que o Senhor falou. E Deus, ele é imutável. Quer dizer, ele não muda. O seu propósito continua inalterado. O seu propósito não vai mudar, não vai migrar. Então, ele é completamente subjugado àquilo que ele prometeu. Se Deus pode se subjugar, ele se subjuga à sua própria palavra. Lá no Velho Testamento, no livro de Números 23, 19, diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, todo princípio está baseado na autoridade do Senhor. Essa autoridade, ela se autodefine. Então, quando nós mexemos no princípio de autoridade, a gente fica perdido, a gente fica em luta. Deus, ele vai cumprir suas promessas. Gente, apesar de qualquer coisa que pareça estranho, ele vai cumprir. Ele é o nosso refúgio. Então, nós temos que encher-nos dessa esperança que está proposta. Ele vai cumprir a sua palavra. Então, não existe maneira de Deus se mover ou demover daquilo que ele falou. Então, nós precisamos aprender a estar com o nosso coração tranquilo, de que Deus fará aquilo que ele cumpriu. E quando nós estamos pensando sobre o princípio de autoridade, nós temos que pensar num grande edifício, uma casa muito bem edificada, que precisa ser edificada com base sólida, né? Lucas 6:48, né? A palavra do Senhor diz que aquele que vai edificar uma casa, ele cavou e abriu profunda vala. Mesmo. Então, na verdade, quando nós construímos, quando não há chuva, quando não há mau tempo. Então, isso é uma regra geral. Se alguém quer construir, constrói em tempo de tranquilidade, que não está chovendo, que não há tempestade, porque aquela construção será submetida a muito esforço, ela será submetida a uma tempestade, intempéries absurda, e ela precisa estar bem edificada. Nós temos que aprender a edificar os princípios eternos nos nossos corações. Tenho falado aqui aos irmãos que desde 2016, 2017, nós temos sido atacados demais nesse princípio de autoridade. Há um ataque violento contra a igreja, que vai nos impedir de fazer a vontade do Senhor, que vai trazer escuridão, obscuridade, neblina, no sentido que a gente não consegue enxergar aquilo que temos que fazer. E o princípio de autoridade tem sido profundamente atacado. Mas Jesus fala desse alicerce que precisa ser bem colocado. Então, se esse alicerce não for bem colocado, essa casa vai cair. O versículo de Lucas 6:48 diz: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construído.
Jesus mesmo, ele edifica a sua igreja. Ele edifica a sua igreja. Ele edifica essas bases. E são princípios simples, princípios que todos nós podemos praticar. Princípios que estão amplamente colocados nas Escrituras. A gente não tem medo de entrar em um debate sobre as Escrituras, porque elas estão cheias da vontade de Deus. A vontade de Deus está completamente manifestada nas Escrituras. Agora existe um problema, precisamos praticar. Então, quando a igreja começa a abrir mão dos princípios, ela começa a relaxar e a cair em grande perigo, em luta, em dificuldade. Quando um chefe de casa, ele começa a brincar com esse princípio, ele altera toda a sua geração, a esposa, os filhos e os netos e os bisnetos, todos vão ser afetados por esse princípio. Então, quando nós não observamos os princípios, nós vamos comprometer toda uma edificação, toda uma construção. Jesus nos mandou fazer discípulos. Essa é a ordem de Jesus. Jesus nos deu uma ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ora, irmãos, como nós vamos fazer discípulos sem as Escrituras? Como nós vamos edificar um discípulo sem a palavra de Deus? Como nós vamos edificar um discípulo sem o princípio de sujeição e às autoridades e aos irmãos? Como pode haver autoridade se não há sujeição? O livro de Timóteo, 2 Timóteo, tem um texto que tem enchido o meu coração. 2 Timóteo 3, de 14 a 16, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado. Paulo está ali recordando a seu filho na fé, Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Fica aí, fica nessa base, fica nesse alicerce. Então, você tem que ficar aí porque você foi inteirado. Então, houve um processo. Ele aprendeu, ele foi inteirado, ele foi corrigido e ele alcançou alguma coisa. Sabendo que aprendestes desde a infância, sabendo de quem aprendestes e de quem desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Então, quem aprende, aprende de alguém. Jesus nos deu o exemplo. Nós temos um padrão claro de um discipulador, de alguém que é mestre. Jesus é o nosso mestre. E ele é mestre na sujeição. Ele é mestre na obediência. Em todas as coisas, Jesus foi tentado, mas ele foi completamente sujeito. Não havia nem um dia na vida de Jesus que não havia sujeição. Essa é a base, esse é o alicerce. Esse é o fundamento do seu Pai, onde está toda a autoridade, aonde nós podemos aprender abundantemente das Escrituras. E o texto segue, Paulo fala, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ora, essas escrituras que foi ensinada para Paulo geraram primeiro um homem de fé.
Timóteo era um homem de fé. Ele aprendeu as escrituras, ele aprendeu vendo, ele aprendeu de alguém lhe ensinou. Timóteo podia olhar os efeitos da palavra na vida daquele que estava lhe ensinando. E ele não tinha uma referência fraca, ele tinha uma referência maravilhosa. E ele foi fundamentado. Aí, olha só o que está aqui nas Escrituras. Diz que a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino. Então, nós precisamos ensinar. Nós precisamos abrir a Bíblia, ensinar a Bíblia. A Bíblia nos enche de fé. Eu acredito que todos que estão me ouvindo vão se enchendo de fé dessa vida maravilhosa que está em Cristo e está também através da manifestação da palavra. E ensina. Esse ensino particular, direto. Então, para a repreensão, agora chegou um problema, irmãos. Não podemos repreender ninguém. Ninguém pode ser repreendido por ninguém. Ninguém pode ser confrontado. Ninguém pode ser confrontado com a verdade. Então, temos um montão de gente que não pode ser formado na base de Jesus. Não pode ser formado nos princípios de Jesus, porque não aceita a repreensão. Porque a repreensão, ela corta a gente, ela muitas vezes ela nos fere, porque ela está tirando aquilo que não deve continuar. A outra coisa que está aqui, para a correção. Nós temos discipulado sem ensino, nós temos discipulado sem correção, sem repreensão e sem educação na justiça. Então, a base está com problema. Eu vejo a luta de alguns discipuladores tentando pegar a palavra e ensinar a palavra e havendo resistência. Gente, como alguém na igreja pode dizer eu não vou fazer, eu não estou gostando, eu não estou querendo? Como é isso? Não existe isso. No reino de Deus isso não existe. Nós temos completa certeza de que aquele que está em Cristo é nova criatura e ele está apto para aprender. E se ele não está apto para aprender, a gente precisa rever esse fundamento. Esse alicerce aí está comprometido. E ele não vai suportar um edifício belo. Ele não vai suportar o segundo piso, porque não há essa solidez no alicerce. Durante muitos anos, nós estivemos aqui, eu, William e os nossos irmãos, companheiros, discípulos, ensinando a palavra, levando os irmãos a estarem diante das Escrituras e aprender com exemplo. E no começo a igreja era uma igreja maravilhosa. Eu me lembro de irmãos de outras cidades falar, por favor, nos escreve, nos manda aquilo que está acontecendo, porque havia tanta maravilha, Deus fazendo tantos milagres, tantos testemunhos, porque os irmãos se sujeitavam, os irmãos ouviam qualquer um. Era fácil uma criança ensinar o mais velho, porque todos queriam aprender. Então, logo a igreja ficou soberba, a igreja ficou sábia e o ensino caiu. E não houve mais correção, não houve mais repreensão, não houve mais educação na justiça. Então nós estamos parados
Parados porque ouvimos um outro evangelho. Lembre-se, irmãos, que o semeador saiu a semear. E ele semeou em todos os lugares. E um caiu à beira do caminho. E quando Jesus começa a explicar a parábola do semeador, ele fala que a semente é a palavra de Deus, a semente do reino. O Senhor precisa governar a sua igreja. O Senhor precisa estabelecer a sua igreja. E o reino dele vem para nós. Jesus fala do reino, um reino vivo, um reino que acontece. E as pessoas confundem. Eu sei que houve muitos desacertos, muita meninice, imaturidade. Mas isso não acabou com o poder da palavra entre nós. Nós temos que nos sujeitar a toda a palavra de Cristo. E alguns de nós achou que não precisava mais de conselho e fizemos tanta coisa errada e sem um conselho. Hoje eu não sei aonde vai tanta confusão que os irmãos fizeram, mas eu tenho certeza que não houve busca de conselho. Não houve busca pela palavra, porque a palavra, a palavra aqui vai me atrapalhar, então eu não posso ouvir a palavra. Eu também não vou buscar o conselho dos irmãos, porque o conselho não me favorece. Eu nem vou falar de opinião. Mas como nós vamos formar discípulos, como nós vamos usar essa força das Escrituras para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar, se não temos o princípio de obediência e sujeição. Voltando para o início, o Senhor, Ele mesmo se sujeita à sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então Deus, Ele se sujeita àquilo que Ele mesmo, a palavra que saiu da sua boca. E nós não queremos mais nos sujeitar de maneira plena. Nós estamos no meio de um vírus horrível que destrói, que mata em poucos minutos. E há histórias de pessoas que entram no hospital e não saem. Mesmo ninguém, pior que é um inimigo que ninguém conhece. E você não vê o vírus. O vírus está aqui em Boa Vista e ninguém sabe onde ele está. Ele veio através das mãos, ele veio através dos objetos que você comprou no mercado. Ele pode vir em várias formas. Então, nós precisamos tomar cuidados para não nos contaminar e contaminar as pessoas que nós amamos. E é ridículo, mas nós estamos apanhando de uma criatura microscópica, uma célula que eu não sei nem, tem que multiplicar em muitas vezes para poder enxergar. E a televisão toda hora mostra esse ser estranho, parece mais um planeta do que um vírus. Mas está ali um organismo que mata. E nós estamos aqui nos sujeitando porque nós temos medo. Porque ninguém quer partir antes da hora. Mas nós nos sujeitamos à ciência. Mas a ciência também não nos dá explicações. Mas mesmo assim, as poucas explicações que a ciência nos dá, nós nos sujeitamos. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar
voltar a ter aquele coração que se sujeita com tranquilidade. Eu vejo que muitas vezes os irmãos tem que usar um pouco mais de força, porque os irmãos não conseguem ouvir uma vez e praticar. Então, nós estamos cheios de dedos, nós estamos cheios de explicações e, na verdade, nós não estamos nos sujeitando. Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois diz Isaías, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não podemos construir sem fé. Não podemos obedecer. O William falou isso enfaticamente. Como nós vamos obedecer sem fé? Mas como nós vamos obedecer sem que a palavra entre no nosso coração? A palavra do Senhor é que traz fé no nosso coração. Precisamos ouvir a palavra. Fala, eu vou praticar isso. A gente, durante esses dias, nós temos conversado muito com os irmãos e todo dia, de uma maneira maravilhosa, os irmãos trazem mais um aspecto da submissão de Jesus. Como Jesus se sujeitou ao Pai, como ele era um filho obediente, como ele podia ficar tranquilo, porque ele sabia que o Pai estava cuidando de tudo, como ele podia se entregar ao sacrifício, porque ele sabia que o Pai tinha um propósito maior. Jesus não esperneia, Jesus não se joga no chão, Jesus não argumenta, Jesus não dá explicações malucas, ele simplesmente se sujeita. Aleluia, nós temos um padrão de obediência. Estava hoje conversando com o William. Rapaz, graças a Deus que a gente tem um padrão de um homem perfeito. Porque nessa sociedade onde nós vivemos não há padrão de perfeição, de motivação. Mas nós temos um homem perfeito que pôde obedecer seu pai todos os dias de sua vida. Lembrar, irmãos, que em Atos capítulo 13, versículo 22, há um testemunho de Deus. Eu encontrei um homem segundo o meu coração. Esse homem é Davi. Um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achei esse homem. Um homem totalmente entregue a mim. Gente, imagina como Davi teve que lidar com aquele homem doido na frente dele, um homem que jogava lanças sobre ele, e ele tinha que conservar o coração dele lá no lugar. Aí você descobre porque Deus pode falar assim de Davi. Encontrei um homem segundo o meu coração. Um homem que Deus busca é um homem que não se permite a sair dos princípios de Deus. Um homem que crê nas Escrituras. Um homem que crê que Deus fala a verdade. E que é importante a vontade de Deus ser manifestada. E como nós não vamos falar de Jesus? Esse Jesus
que, embora sendo filho, aprendeu a obedecer. Gente, eu não sei como é que é você, mas no meu coração não quer saber de sujeição. Esse é o meu coração velho, esse é o meu coração endurecido. Ele não quer saber de submissão. Mas eu preciso encontrar esse coração. Essa palavra precisa encontrar lugar no teu coração, meu irmão. Nós precisamos olhar de volta para esse alicerce, para esse fundamento. Aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, esse é o fundamento. Ouvir aquilo que Deus fala e querer fazer exatamente tudo aquilo que o Senhor está mandando. Uma prática não exterior, uma prática dentro do nosso coração. Um coração totalmente entregue a Deus. Esse dia eu estava conversando com o William, foi engraçado, que como as crianças manifestam esse coração rebelado. Gente, eu não tenho números, mas eu já peguei língua de tantas crianças, não é mesmo? A criança, assim, no braço do pai, ela me olha e mostra a língua. Sabe por quê? Ela percebe que eu sou autoridade e ela protesta dentro do coração dela. Eu não quero você, autoridade. E criança que se comporta de um jeito estranho, porque ela não tem o coração ainda transformado por Jesus. Mas tem adultos que ainda não aprenderam a sujeitar de todo o coração. Há pessoas que amam dar desculpas, amam justificar, mas no final não obedecem exatamente aquilo que está sendo proposto. É estranho, irmãos, estranho que esse fundamento ainda não está colocado nos corações. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. Ela tem o coração de Jesus. Nós fomos unidos com Jesus. E nós temos que viver assim. Parece um sonho para mim, poder olhar uma igreja que não pratica desculpa. Uma igreja que não foge de confronto. Irmãos que vêm e buscam ser confrontados. E que aqueles que estão ajudando, aqueles que estão guiando, não façam isso de uma maneira pesada, porque sabem que estão cooperando com o nosso Senhor, cooperando na formação de um grande prédio. Nós precisamos voltar atrás, irmãos. Nós precisamos olhar e dar a essa palavra um sentido especial. Meus irmãos, se Deus não tivesse nos falando hoje, eu ia falar de uma outra coisa. Mas Deus está falando que há muitos entre nós que precisam se arrepender e voltar a ser discípulo de novo. Voltar a caminhar como um discípulo. Alguém que ouve a palavra e pratica. Alguém que ouve a palavra e a palavra é recebida com docilidade, com humilhação, com quebrantamento. Nós precisamos voltar a corrigir a igreja. Nós precisamos voltar a ensinar a igreja. Nós precisamos repreender a igreja.
Nós precisamos, amados, nós precisamos educar os irmãos na justiça. Os irmãos abandonaram os princípios, abandonaram o ensino. E os irmãos têm comichão no ouvido quando começa a ensinar. Não aguenta ouvir. Não aguenta ouvir uma explicação. É claro, nós não somos os melhores comunicadores, mas nós estamos revestidos de uma autoridade para corrigir os irmãos, para trazer conserto de Deus. E a gente precisa, novamente, receber essa palavra e guardar ela de uma maneira especial. As Escrituras estão cheias da vontade de Deus. As Escrituras derramam a sabedoria do Senhor. As Escrituras nos apontam para Jesus, o Verbo eterno. As Escrituras nos apontam para alguém que pode obedecer hoje, amanhã e até a morte, e morte de cruz. Eu não sei que engano entrou no nosso coração, mas estamos debaixo de muita poeira, de muito escombro, e não conseguimos, amados, não conseguimos enxergar a riqueza dessa palavra que transformou a nossa vida. Voltemos para o princípio. Voltemos novamente, queridos, voltemos para lá e vamos corrigir a base da nossa fé. Ouve as minhas palavras e praticam. Essa semente lá tem tudo para transformar. Essa semente é a semente do reino. Ela entra no nosso coração e transforma. Eu tenho absoluta fé de que não há engano nesse evangelho. Não há erro nesse evangelho. E se tem algum lugar que está errado, esse lugar está em mim. Que o Senhor restaure esse princípio dentro do nosso coração. Esse princípio que estava no coração de Jesus. Que o Jesus que está dentro de você, que é completamente submisso. Eu temo, irmãos, que essa situação de incerteza, essa situação de eu vou, mas não vou, essa relutância em obedecer a Deus, possa destruir a casa e os filhos de muitos irmãos. Porque eu vou te falar uma coisa, os filhos aprendem as coisas erradas que nós praticamos. Se você quiser ensinar uma coisa muito boa, rapaz, se aplique para ensinar. Mas se você não ensinar, eles vão aprender tudo que está errado em você. Eu espero, meus irmãos, que Jesus volte a ser a base da nossa construção. Eu gostaria muito de obedecer a voz de Jesus. O Jesus ressurreto disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser discípulo mesmo? Ou você acha que um dia não precisa mais de ser discípulo? Você agora é um discipulador, não precisa mais de aprender de novo.
eu te recomendo que você ponha colírio nos teus olhos para você enxergar, porque você não está enxergando a sua soberba, não está enxergando o seu orgulho, e isso te impede de ser um discípulo. Eu fico perguntando, imagina aquele irmão tão poderoso nas Escrituras, chamado Paulo, que havia sentado aos pés de Gamaliel. Agora ele está ali esperando. É o terceiro dia que ele está esperando. Ele está esperando alguém que venha da parte de Deus para batizar, para colocar as primeiras palavras do céu. E eu acho que ele esperava com grande expectativa alguém assim bem experiente, e chega aquele irmão trêmulo chamado Ananias. E eu acho que ele estava com tanto medo que ele foi logo ao ponto. Não, isso terminou. E aquele homem aprendeu com aquele irmãozinho querido. Tem muitos irmãos aqui que não conseguem aprender nem de Sérgio Avilés, nem de Marco Moraes, que dirá de um pé de chinelinho, um irmãozinho simplesinho, que tem amado o Senhor e que está vivendo para o Senhor. Sabe por que ninguém aprende com esses irmãos? É porque estamos cheios de soberba, estamos cheios de orgulho. E isso impede qualquer um de aprender. Que essa palavra gere fé no seu coração. Que o testemunho de Deus mostra assim como ele está sujeito à sua própria palavra. Que o padrão de Jesus se eleve no nosso coração. E que a igreja volte a ser uma igreja que pode ouvir aprendendo dos seus irmãozinhos simples. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a palavra. Essa é a palavra de um discípulo. Um discípulo precisa sujeitar. Ele precisa ver Deus por todo lado. Ele precisa ver Deus na boca desse irmãozinho que está tentando te ajudar. Eu não quero me alongar, mas essa é a palavra do Senhor. Eu quero ver muitos discípulos voltando a ser o que era quando chegaram na igreja. Aqueles irmãozinhos que aprendem, que querem conhecer o Senhor. Estão atrás daquelas pessoas que eles se encontraram e que podem auxiliar nas Escrituras. Que o Senhor possa encher o nosso coração de novo, desse coração que você tinha lá no começo. Porque está vindo um vento muito forte, está vindo muita luta. E aí a gente vai ver se de fato a gente está bem construído ou não. Ó Deus, mais uma vez estamos na sua presença, eu e os meus irmãos, por toda essa Boa Vista, Senhor. Todo esse Roraima e outros lugares onde a tua voz chega de mansinho, mas trazendo ao nosso coração uma direção imperiosa de que possamos nos sujeitar ao teu reino. Que essa semente volte a germinar dentro do nosso coração. Que está debaixo do governo de Deus seja algo
precioso, tranquilo, santo e perfeito. Ó Deus, que a igreja volte a funcionar, Senhor. As juntas e ligamentos voltem a funcionar. As pessoas voltem até aquele coraçãozinho, eu vou me sujeitar. Sujeitamos o nosso coração com simplicidade. Queremos muito aprender do Senhor. Volte, Senhor, volte a ser o nosso mestre. Volte a nos ensinar como igreja. Queremos te obedecer. Queremos fazer discípulos. Queremos analisar com precisão, Senhor, a estrutura, a base na qual nós estamos construindo esse edifício. Nos ajude novamente, Senhor. Tem paciência com a gente aqui, Senhor. Tem paciência com a tua igreja nesse lugar. Não tira o testemunho de Jesus de nós, Senhor. Por encontrar o nosso coração cheio de soberba, orgulho, vaidade, de modo que a gente não possa aprender contigo. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja. Alcança-nos. Alcança cada um que está aí. Que essa palavra frutifique a 30, a 60, a 100 por um, Senhor. Que haja muitos discípulos. Volte o Senhor a governar. Haja muita multiplicação de vida espiritual. Limpa a tua igreja. Limpa, corta os galhos, Senhor. Faz-nos frutificar. Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém.